E estamos aqui com essa roupinha maravilhosa de quê? Konichiga, dá pra ver? Dá pra ver? Por que que eu estou de Konichiga hoje? Dessa polo branquinha tão linda, essa cara de limpeza? Eu estou de Konichiga porque ontem o meu vídeo no Konichiga foi pro ar. Primeira vez que eu fiz um vídeo tão longo assim, um vídeo de 30 minutos. Que é isso, gente? Tem que falar muita coisa. Eu dei muita dica, tá? Se você assistiu meu vídeo ontem no Konichiga, deixa um comentário aqui dizendo eu assisti o seu vídeo, que você pode apostar que aqui no meu coração terá um lugar muito especial para você. Agora, se você não assistiu, o que você tava fazendo naquele horário, hein? Bem, ouvi dizer que tem uma votação aí, que se você tiver perdido alguma palestra, alguma receita, alguém que você admira muito que tá no Konichiga, você pode votar. Não vou pedir pra você votar em mim, mas se você quiser votar, eu vou achar ruim, não vou achar ruim, eu vou achar ótimo. Então é isso. E nessa palestra do Konichiga, eu falei sobre várias coisas muito interessantes nela. Eu falei sobre o que eu preciso fazer pra gerar mais vendas, pra ganhar mais clientes, pra ganhar mais seguidores na confeitaria. Olha que eu esquentei minha cabeça, eu pensei muito nisso. Conversei com um monte de gente, fiz um monte de curso. Gente, eu saí de Brasília, fui pra São Paulo tantas vezes fazer curso, gastei tanto dinheiro. O que eu queria era uma solução. Eu queria saber assim, ó, se eu fizer isso, eu vou ter muito cliente na confeitaria. Se eu fizer isso, eu vou duplicar meus seguidores. Era isso que eu queria. Então, eu compilei tudo, resumi e coloquei lá no Konichiga. Mas hoje eu quero falar sobre um dos tópicos até que eu comentei lá na palestra Konichiga, que é ser um herói. E quando você se torna herói, algumas coisas mudam. O seu cliente começa a te tratar de um jeito um pouco diferente. É sobre isso que eu quero falar com você. Antes, eu preciso explicar por que você vai se tornar herói do seu cliente na confeitaria. Porque o seu cliente vai amar se você se tornar um herói dele. E, dando um pequeno spoiler aqui, quando o cliente te ama, 95% da sua venda já tá feita. Seja de produto físico, seja de curso, seja de qualquer coisa que você queira, e isso vale pro mercado inteiro. Como que eu faço isso? Eu quero fazer isso pra ontem. Bem, existe uma maneira bem simples e rápida que você pode fazer hoje pra você se tornar o herói do seu cliente. É só você resolver o problema do seu cliente. Como assim resolver o problema do meu cliente? Eu tenho certeza de que você recebe mensagens dos seus clientes. Se você estiver no começo, talvez você receba menos mensagens, mas à medida que você for crescendo, todo dia vai ter alguma coisa lá no seu inbox, no seu e-mail, em algum lugar, alguma rede social. E quando seu cliente te manda uma mensagem, ele de alguma forma explica o problema dele. Porque se ele não tivesse problema, ele não iria até você. Talvez o problema dele seja uma festa para a qual ele precisa contratar um bolo, talvez seja uma vontade alucinada de comer doce. Se você der aulas de confeitaria, o problema do seu cliente é preciso aprender determinada técnica e assim por diante. Quando você encontra essa mensagem do seu cliente, o importante ali é você começar a ouvir o que tá nas entrelinhas, porque tem coisa ali. Parece que é só uma mensagem, mas na verdade aquilo é uma mina de ouro. E quando você começa a prestar atenção, você vai vendo que você tem ali todas as dicas para você solucionar o problema do seu cliente. Vamos supor, se o seu cliente fala assim: tô organizando uma festa econômica. Já procurei muitas empresas. Ok, você já sabe então que nenhuma ofereceu ou o produto que ele queria, mas muito provavelmente não ofereceu o preço que ele queria. E aí você tem uma área aí para trabalhar, para sugerir e para ganhar o seu cliente naquilo que ele tanto precisa. Pode acontecer de, na verdade, ele tá buscando uma coisa que você não oferece e tá tudo bem, você abre mão dele e passa pro próximo cliente. Mas aquilo que ele te falou já te dá o direcionamento para você resolver o problema dele. Algumas vezes aparece alguém dizendo assim: fala um tema aí que tá super na moda, Frozen 2. Se você estiver me assistindo daqui 5 anos, você não vai nem saber o que é Frozen. Eu quero Frozen 2 para aniversário da minha filha, só que eu quero um bolo de 7 andares na cor lilás e que tem uma coisa assim caindo, que na verdade é neve, e eu não consegui ninguém que faça. Por que será que ela não conseguiu, né? Então você tem aí uma nova oportunidade de resolver o problema do seu cliente. Mas quer saber um problema que todo cliente tem e que a gente tem muita dificuldade de resolver? Mas se um dia tiver alguém pronto pra resolver esse problema, aí, meu amigo, ele tem o mercado inteiro. É aquele cliente que diz assim, ó: eu preciso, mas eu preciso pra ontem. E aí você, obviamente, vai falar: desculpa, mas eu preciso de X dias pra te entregar esse produto. Não tô dizendo que você tá agindo errado. Muito pelo contrário, você tem que falar não mesmo se você não tiver como atender. Mas você já viu tanto que é comum ter clientes que estão com uma festa de urgência? E se aparecer alguém ali pronto pra resolver esse problema pro cliente, certamente vai se tornar o herói dele. E tem mais potencial de se tornar herói quando você resolve uma coisa que ninguém mais conseguiu resolver. Então, essa é a primeira forma de você resolver um problema. Vou te dar um exemplo de alguém que faz isso. Você já ouviu falar da Lua Kemi? Ela faz
cupcakes, já faz cupcakes aí tem uma era. A Luisa Kemi conseguiu espaço no mercado porque ela passou a fazer qualquer tipo de tema. Ela arrumou a técnica dela lá que se aparecer alguém querendo um ET rosa com cristais do Frozen 2, ela vai conseguir fazer. E ela vai conseguir fazer o que quer que apareça pra ela. Ela inventou um processo de criação lá que dá certo. Quer outro exemplo? Chico Snack. Pede qualquer coisa pro Chico Snack. Ele não vai entregar o que você pediu. Ele vai entregar uma coisa extremamente fabulosa que você nem tinha pensado no tema que você escolheu. E é desse jeito que eles acertam em cheio no fundo do nosso coração, porque eles entregam tudo o que a gente quiser. Confeiteiro que faz isso tem espaço garantido, não precisa nem se preocupar com o concorrente. E eu acho a Luísa e o Chico também ótimos exemplos, porque se você for parar pra ler os comentários que eles têm nas redes sociais, você só vai encontrar elogio. Você é incrível! Que sensacional! Trabalho maravilhoso! Porque eles resolvem problema de todo mundo o tempo inteiro e eles têm uma legião de fãs, porque eles são heróis de todo mundo. Então essa é uma maneira de você se tornar herói do seu cliente, é você entregar pra ele algo que ninguém mais entrega. Uma outra forma de você se tornar um herói do seu cliente é você inspirá-lo. Vamos supor que na verdade a gente não tá falando aqui de pessoas que vão comprar seus bolos, de pessoas que vão comprar seus doces. Vamos supor que a gente tá falando de pessoas que, assim como você, estão procurando um espaço na confeitaria. Elas querem se destacar, viver da confeitaria, ganhar dinheiro, montar um negócio. E quando elas entram na sua página, elas olham pra aquilo e pensam, nossa, eu quero ser assim. Essa é uma outra forma de você se tornar herói do seu cliente. Na verdade, nesse caso não é cliente, é seguidor, mas dá na mesma, né? Porque ele consome um produto seu. E nesse caso, o produto é a inspiração que você distribui ali nas redes sociais todos os dias. E sabe uma pessoa que faz muito isso, meio que revolucionou a confeitaria mundialmente? Quem é o Buddy Valastro? Ele não é necessariamente um galã e também não é necessariamente aquele cara que faz os bolos mais belos, incríveis e sensacionais. Mas o cara é muito fera, porque o cara levou a confeitaria para um outro nível. Todo mundo passou a saber o que é um cake designer, passou a querer ser cake designer, porque ele criou um programa, e olha que eu não assisto TV, tá? E as pessoas vão lá, dizem o que elas querem, e ele desenha, e ele dá umas ideias, e aí começa a produção, e é tudo muito louco, e de repente, sabe o que ele faz? Ele realiza o sonho da pessoa. Ele faz a festa da pessoa ficar incrível, inesquecível, do jeito que ela queria, é isso que ele faz. Tem como não ser herói? E aí ele se torna não só herói daquela pessoa que foi lá no... qual o nome? Carlos Bakery? Que foi lá no ateliê dele, obviamente se torna herói dela porque ele entrega um bolo lindo, mas ele se torna herói também de todas as pessoas que assistem aquele programa. Porque pra elas passa a ser possível ter sucesso como cake designer. A gente vai lá e compra o produto dele. A gente assiste o programa. É assim que a gente retribui o nosso amor, no caso do Buddy Valastro. No caso da Luísa, a gente dá um joinha, dá uma curtida, deixa um comentário lindo. Às vezes, quando você quer aprender a fazer cupcakes, você vai lá e compra o curso online dela, e a mesma coisa acontece com o Chico. Você torce por ele, você elogia, você recomenda. Assim que a gente retribui o amor. Então, vamos agora para você, a sua situação aí na sua casa, onde você tá. Se você faz bolos, faz doces e quer conseguir mais clientes, à medida que você vai se tornando herói de seus clientes e atende com prestatividade, mesmo quando ele tá louco querendo uma encomenda em cima da hora, você descobre que você consegue entregar aquilo e você salva a festa dele. Ou então quando ele procurou um tema em todos os lugares e ninguém fez e você foi lá e entregou isso pra ele, como é que ele vai retribuir? Ele vai retribuir voltando, indicando você pra outras pessoas. E você percebe que você não precisou gastar R$1 a mais pra fazer isso? Essa é só uma questão de estratégia. Isso não tem a ver com marketing pago. É só você fidelizar o seu cliente. Essa é a magia de você se tornar herói dele. E esses são os dois caminhos mais simples pra você se tornar um herói de hoje pra semana que vem. Solucionar o problema do seu cliente e se tornar uma inspiração pra ele, que é compartilhando você, compartilhando sua vida e apresentando um trabalho lindo que eu sei que você é capaz de fazer. Agora vem um pulo do gato. Tá pronto pro pulo do gato? Sabe quando aparece uma pessoa que fala mal? Um hater. Vamos falar de haters novamente. Pois é, nos últimos 3 anos eu tive que lidar com muitos haters. Eles aparecem, uma questão estatística. Só que é o seguinte, hater é aquele que tá querendo ali disseminar o ódio que existe dentro dele. Não é uma crítica construtiva, é bem diferente. E ao ter que lidar com alguns haters aí ao longo do meu caminho, da minha jornada na confeitaria, eu aprendi uma técnica maravilhosa que eu quero compartilhar com você. E a minha técnica é o seguinte, aparece uma pessoa muito brava, querendo disseminar o ódio, e ali tem duas opções. Número 1, ela realmente é só um hater. Tem algo muito mais pra baixo ali naquela história que não tem nada a ver com você e você tá sendo ali só o bode expiatório. Isso acontece, é muito comum. Mas tem um segundo caso, que é, você pisou na bola comigo e eu estou muito brava com você, só que eu te amo muito. Então eu tô brava do tamanho do amor que eu sinto por você. E aparece aquele fã fantasiado de hater. Como é que você faz pra identificar qual que é o fã fantasiado de hater e o hater real ou hater raiz? Você conversa com ele. E essa é uma grande dica que eu tenho aqui pra te dar. Quando aparecer um hater, pergunta pra ele qual é o problema dele.
dele. E aí ele vai falar. Talvez essa fala venha com alguns xingamentos, você pode desconsiderar. E então você vai oferecer uma solução pro problema dele. Se por um acaso não tiver a solução, você vai pedir desculpas. E aí, depois que você mandar a mensagem, resolvendo o problema ou pedindo desculpas, você aguarda. Das duas, uma. Ou ele vai continuar sendo hater, porque é o que ele é mesmo na vida, ou ele vai virar pra você e vai falar assim: Tá bom, entendi. Mas é porque... E aí ele vai repetir o problema. E eu gosto muito de você. Eu te sigo há muito tempo. E esse é o seu fã que tava fantasiado de hater. Você tem que dar muita atenção pra ele, porque você é muito importante pra ele. Você é o herói dele. Então, para de achar que todo hater é só hater. Eles não podem ir pro mesmo saco. Na verdade, eles são bem diferentes um do outro. E uma vez que você encontra um fã fantasiado de hater e você vai lá e dá atenção pra ele, escuta o que ele tem pra dizer, e eu não estou dizendo pra você fingir que se importa. Eu estou falando pra você se importar de verdade. Quando você faz isso, ele vai se tornar fã novamente, mas ele não vai voltar como um fã igual. Os fãs estão todos aqui. Você pisou na bola com ele. Ele era seu fã. Ele ficou bravo, veio pra cá pra posição de hater. Uma vez que você resolve o problema, ele não volta pra cá. Ele volta aqui pra cima. Ele vai ser o fã dos fãs. Ele vai ser o maior fã. Você vai ser super herói. E ele vai ser o seu termômetro do seu atendimento, porque vocês já passaram por uma situação de ter que lidar com algo. E quando alguma coisa parecida acontecer, ele vai falar contigo. E você vai poder melhorar a sua comunicação, o seu negócio, o seu serviço a partir da opinião dele. Então essa é uma outra maneira muito legal de você se tornar herói de alguém. Na verdade, super herói. Agora, antes de encerrar esse vídeo, tem algo importantíssimo. Olha, se você não prestou atenção em nada, porque você tá aí com o seu bolo no forno, para tudo e presta atenção nisso que eu vou te falar. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já vi confeiteiro entrar em depressão, confeiteiro ansioso, eu já vi tanta coisa, eu já vi confeiteiro querer desistir por conta disso aqui que eu vou te falar. Então, fica aí, tá? Nunca, mas nunca mesmo ache que ser herói significa literalmente salvar a vida do seu cliente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas dezenas e dezenas de vezes, de chegar uma mensagem assim: por favor, me ajuda. Eu estou numa situação muito difícil. Meu marido bate em mim, não tenho dinheiro pra alimentar meus filhos, enfim, uma situação muito dramática. E no fim da mensagem vem sempre um pedido de ajuda, ou às vezes é simplesmente um desabafo. O que acontece quando a gente lida com uma situação como essa? Se a gente não tá preparado e ligado na situação, a gente acaba achando que é nossa responsabilidade salvar aquela vida. Mas quando eu digo pra você se tornar um herói, eu não tô dizendo pra salvar a vida particular dele. Eu estou dizendo pra você ser o herói da confeitaria. Se você começar a se misturar com a história das pessoas que te seguem, ou com a história dos seus clientes, que muitas vezes amam contar coisas trágicas, fica pesado demais pra você. Fica difícil conseguir sustentar, porque você acaba achando que a responsabilidade é sua, e ela nunca é sua. Cada pessoa é extremamente forte e tá pronta pra lidar com as próprias coisas. Quando aparece alguém numa posição de vítima e demandando de você uma atenção ou uma ajuda pra resolver o problema pessoal dela, da vida dela, se envolver com isso só vai deixá-la ainda mais dependente das outras pessoas. Só que ela não é dependente, ela não é vítima. Ela consegue, ela é uma pessoa forte, porque todas as pessoas são. Então a melhor maneira de lidar quando algo assim acontece é: leia a mensagem, você pode responder essa mensagem, nunca se sentindo responsável pelo que tá acontecendo ou responsável por reverter aquela situação. E assim que você digitar enviar, você volta pra sua vida e pra cuidar das suas coisas. No meio de tantas histórias, de todas as pessoas que te seguem, você não vai conseguir ter energia nem força pra sua própria história. E eu vou te falar uma coisa: quando você tá cuidando da sua própria história, você impacta muito mais gente, você inspira muito mais gente. E é isso, espero que você tenha aproveitado o vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que esse vídeo pode fazer diferença, ativa o sininho aí se você, por algum motivo que eu não entendo, não ativou. Volta pra minha palestra no Cone Sugar e a gente se vê no próximo vídeo.